Estamos iniciando o maior podcast educacional e hoje a pauta está para lá de especial. Eu estou com ela aqui, professora Carita Hilário, a ficha dela aqui está grande, pedagoga, tem 35 anos de sala de aula. Quase isso, né? Ela também é pós-graduanda em autismo e transtornos globais do desenvolvimento. Professora Carita, bem-vinda ao Minuto Escola. Obrigada. Também estou aqui com a Juliana Severiano, minha parceira de trabalho. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Bem-vinda de novo ao Minuto Escola. Faz Obrigada. tempo, né? Esse ano você apareceu aqui? Acho que não. Acho que é a primeira aparição aqui. Primeira aparição desse ano. Gente, fica com a gente. Hoje nós vamos falar sobre transtornos gerais de aprendizagem, né? E, em especial, o autismo. Talvez você pergunte, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver. Porque, na verdade, a gente vai falar sobre inclusão. Inclusão é uma coisa, né, cara? Todos nós somos inclusão. Né? Todo ser humano, eu penso que ele é inclusão. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho. Como mãe, nós estamos também no mês das mães, né? Mês de maio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a professora Carita, sobre a Carita mãe, sobre o diagnóstico. Seu filho teve um diagnóstico, né, bem recente sobre o autismo. E vou deixar você agora falar um pouquinho para o nosso público sobre a experiência da professora, da mãe, Carita Hilário. Então, vamos falar sobre mãe, né? Mãe de uma criança autista. Eu sou professora e sou mãe de uma criança autista. 37 anos de sala de aula? Não. Uns 13, Bruno? 13 anos de sala de 13, aula. Né? 13 anos só no Severiano ajudar, né? É que eu comecei também aqui, né, Bruno? Então, 13 anos. E eu me vi diante de uma criança especial e diferente. Sendo professora, no começo foi um susto, né? Porque eu não imaginava que as coisas que o meu filho apresentava eram características do autismo. Com o apoio do pediatra dele, eu fui procurar meios de ajudar meu filho. Mas como que foi, assim? Você chegou no pediatra com ele e o pediatra ele começou a observar que ele tinha dificuldades de responder pelo nome. Então, toda vez que o pediatra chamava ele não olhava, ele não... Olha a importância de um profissional atento, Isso, né? Então, as profissionais que eu procurei que me ajudaram, psicólogas, acho muito legal o olhar do pediatra, porque tem criança, tem pediatra que não consegue observar isso. Então, o olhar dele deu uma pergunta na minha cabeça. Eu falei, mas será? Meu filho, né? Eu não percebi. A primeira reação dos pais, né, cara? Eu não percebi, mas e agora? O que eu faço? No momento, você leva um susto. Aí, o primeiro caminho que eu tive foi levar no neuro, o neuropediatra. Então, na minha opinião, toda dúvida que a gente tem, se nessa questão de você quer algum diagnóstico de algum transtorno, alguma coisa que você percebe que é diferente, o pediatra me indicou a primeira coisa, vamos para o neuro. E lá vai, ele me fez um caminhamento, pediu para solicitando atendimento, foi muito legal. Fiz como fosse uma cartinha para ela, eu levei e o pediatra me disse isso e eu vim aqui. Então, sem saber o que fazer. Sem chão. Isso, meio assim, nesse agora, momento, acho que não é isso não, né? Deve ser coisa dele, né? A gente coloca isso na cabeça, né? Eu sei porque o meu foi diagnosticado com TDAH. E a gente fica pensando, aí eu falava, não, eu não vou agir como uma pessoa leiga. Eu sou da área, eu sou da educação. E eu toda hora eu colocava isso no meu pensamento. No pai e na mãe, ela é normal nesse momento. Ela é normal, coisa. só que isso Nesse prejudica a criança. Porque Sim. quanto mais rápido você percebe, mais rápido você tem possibilidade de ajudar a mas criança. Eu digo assim, quando você tem uma notícia que algo não está certo com seu filho, acho que todo pai, toda mãe, ele tem naturalmente, a primeira coisa é negar. Não. Meu filho não. Mas meu filho não, Até mas aí, porque tudo eu bem. eu acho que Mas, não é tudo mas isso. como eu convivo muito com isso, das pessoas negarem, eu falei, eu não posso ser essa pessoa. Sim. Porque eu tenho conhecimento pra isso. É, então eu mas lutava isso é todo diferente. momento na minha mente. O que eu vou fazer, né? Você fica pensando. Isso. Eu acho que é bem essa experiência minha e dela. Essa negação, ela acontece, só que os pais precisam ter consciência depois, né? De que tem que vir posteriormente a aceitação. E aí, Isso. acho que você vai prosseguir. Você tem que primeiro, você pode até não aceitar, mas você tem que fazer o que tem que fazer. Então, eu não esperei muito tempo. Na hora que ele falou, na mesma semana, eu preciso de uma consulta. Eu fui atrás. Porque se eu ficasse demorando, eu sabia que eu ia arrumar algumas desculpas. Não vou agora não, ele é muito novo, não preciso disso. Quantos anos ele tinha, né? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Foi bem rápido. Foi. Assim. E aí, nós fomos lá na neuro e ela
pediu para que eu investigasse. Então, ela fez um papelzinho lá que suspeitava que ele tinha características de autismo e ela solicitava uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, fono, terapeuta, para avaliar. Então, a terapeuta ocupacional. Então, é a terapeuta que avalia. Então, lá vai eu atrás. Na pandemia, não tinha profissional. Eu saí ligando no plano de saúde. Assim, só para ficar claro para quem está nos assistindo, a função do terapeuta ocupacional. Mais importante, primeiro, ele começou com uma terapeuta ocupacional porque eu não tinha psicólogo e fono na época, tava em defasagem, não tinha profissional para atender. Então ele vai trabalhar algumas habilidades, como andar, sentar, brincar, ensinar o básico. Então ele fazia isso. E então ele mais brincava, ela usava a brincadeira para poder entrar no mundo, para conhecer o Gabriel, para saber o que ele precisava, as habilidades que ele precisava ser trabalhadas. E a psicóloga ajudou muito porque ela que vai desenvolver elas fazem algumas sondagens. E o que ela me ensinou, a questão da TO, tipo assim, Gabriel precisa aprender a sentar, Gabriel precisa aprender a falar, precisa aprender a pôr um sapato. Ela desenvolve habilidades, por exemplo, hoje ela vai ensinar como comer, põe um prato, a colher. Aquilo, agora é a hora de fazer aquilo. Agora, na atividade, você pegar um lápis. Coisas que a gente pensa que não é, mas são básicos que ajudam a criança a ter autonomia. Né? Cara, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma habilidade em específica que o Gabriel tem, que chama muita atenção, né? A facilidade dele no inglês, mas daqui a pouquinho, tá? Agora, gente, eu preciso interromper aqui para falar dos patrocinadores do Minuto Escola. Cleiton Barbosa Móveis Planejados e Colégio Severiano Judá. E já quero aproveitar, o papo tá bom, o papo é sobre autismo, o papo é sobre aprendizagem. Não sai daí, fica com a gente. Eu já quero pedir para você se inscreva no meu canal do YouTube, que vai rolar aqui na Barra. E todo sábado, meio-dia, nós estamos aqui trazendo conteúdos relevantes. Carita, continuando então. Tem uma coisa muito comum no mundo autista, quando o pai e a mãe descobrem, chama luto. A criança não morre, mas alguma coisa, quando você descobre que seu filho é diferente, morre dentro de você. Entendi. Então, o pai e a mãe precisam desse luto. Tem pais que demoram muito tempo, tem pais que passam pelo luto, sofre, levanta e continua. Então, todo o luto é muito comum. Sim. Porque é como você... Aquela criança que eu queria que existisse... Que idealizasse, que eu idealizei, né? Aquela criança que eu sonhei, que eu idealizei, não é mais aquela criança. Aquela criança tem dificuldade para falar, para se comunicar, para brincar. Ela não vai ser mais como eu imaginei que ela seria. Então, tem um luto. Hein? Aquele momento que você precisa se chorar, ficar triste. Para depois vir com tudo nervoso, e ficar forte, né? Precisa passar. Você passou esse processo. Passei. E como que você avançou, Carita? Porque tem pais que ficam presos nisso, né? Fica preso. O tempo todo. Mas como... Você começa a observar o seu filho e você sabe que você é a principal pessoa que precisa promover aquilo que ele precisa. Nossa, então, eu preciso profundo. Ir atrás do que meu filho precisa pra se comunicar, pra brincar, pra ter uma vida normal. Porque eles podem ter uma vida normal, com terapia, com auxílio, a escola, ele pode ter tudo normal. Só que ele precisa de suportes pra isso. Sim. Suporte pra aprender a se comunicar, pra aprender a brincar, pra aprender a ter uma vida independente. Então eu fui atrás desse suporte com profissionais, né, que me auxiliaram e me instruíram. E aí eu fui aprender, né? Fui estudar, fui conviver. Porque quando eu falava de autismo e você aprende, você começa a ver seu filho. Nossa, você começa a ver e explorar o que ele pode. Você sabe as limitações que o seu filho tem e você sabe o que ele pode fazer. Então você entende a limitação e respeita e promove para que ele consiga ter uma vida normal. E para de dar murro em ponta de faca, né? De querer da criança uma coisa que ela não vai oferecer, mas ela pode oferecer diversas coisas diferentes. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Em tempos diferentes, é um processo. Sim. Ju, Demora. Você como diretora de escola, você vive isso todo dia no ambiente escolar, é comum os pais não admitirem, né? Ah, sim. O diagnóstico. Isso que ela falou do luto é bem peculiar e bem bonito, assim. Só que eu acho que é uma coisa que tem que ser da sociedade inteira, porque faz parte da possibilidade humana você nascer ou ter um filho autista, ou ser um autista. E a escola convencional, ela não contempla, se não tiver uma intervenção, né, que nem você está falando, multidisciplinar, onde a criança está tendo esse suporte, ela não contempla
essas possibilidades de aprender, que é aberto. né? Mas se você tem, né, se você aceita, quanto mais rápido você consegue aceitar, consegue vencer isso, mais rápido a escola vai poder se reorganizar junto com essa equipe para poder trabalhar a criança da melhor forma possível para que ela possa atingir as habilidades necessárias. A criança tem alguma dificuldade diferente, né? Geralmente os pais não querem entender, não querem aceitar. Já começa daí, né? O primeiro etapa. Não aceita, não procura ajuda. Ou quando procura ajuda, não aceita o diagnóstico de um profissional especializado. Quais os malefícios que esse pai acaba cometendo com o seu filho, às vezes nem por maldade, não é por maldade, para tentar proteger, né? Pra tentar proteger. Gente acha que é proteger. Mas assim, mas na verdade não tá expondo, né? Viver esse luto, ok. Só que se o pai não aceita, não admite, a gente já aconteceu de pais chegarem na escola e a gente observar que quando a escola toca em algum assunto, seu filho está com determinada dificuldade. Ele não aceita, a escola não presta, vai e muda de escola. Aí depois acontece a mesma coisa, outra escola identifica. Ele também não aceita, outra escola também não presta, ele vai lá e muda de escola. Qual o malefício dessa não aceitação do pai? A criança ela vai deixando gaps na aprendizagem, porque os anos vão passando e vai ficando aquele espaço que não foi preenchido da forma necessária. A criança ela vai ficando para trás e não vai, como é que eu posso dizer, chegando no êxito da sua capacidade, né? No máximo da tua capacidade, daquilo que ela consegue desenvolver nas diferentes áreas do aprendizado. E nós estamos com uma mãe aqui, né? Que viveu isso, viveu o luto, eu penso que talvez no início a não aceitação, depois viveu o luto, agora já tem consciência para poder ajudar. E aceita, né? E vai procurar meios. E o seu filho tem tido um desenvolvimento incrível, né? Sim, Bruno. Eu falo isso, a gente fala como mãe, como mãe, como professora, eu falo isso pros pais dos meus alunos. Nós percebemos uma diferença. Tem alguma coisa ali que não tá batendo. Tem alguma coisa ali que tá diferente. O que eu posso fazer? Identificar como eu posso ajudar meu filho, como eu posso ajudar meu aluno, o que eu posso aprender para ser diferente, como eu posso auxiliar. Precisa de um auxílio? Posso procurar uma psicóloga? Posso procurar uma fono? Posso. Eu não consigo ajudar, eu não sei o que fazer, eu vou procurar profissionais que saibam. Existem muitos profissionais que saibam. Procurar ajuda, procurar... Conhecimento isso. Aumentou muito, né, de uns anos pra cá, sobre os diversos transtornos de aprendizado. A gente tem recurso. Isso, a gente acha que eu não vou falar que meu filho não consegue fazer isso, não sabe, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de que vão rotular, tenho medo que vão expor. Não, eu tenho que falar. E aí a escola e a família né? tem que ser muito claro. Mas sabe o que eu acho legal essa mesa de bate-papo aqui? Eu tô com uma diretora de escola, eu tô com uma mãe, antes de professora, uma mãe, né? Então eu tenho o lado da escola, né? Que como você falou, tem que caminhar junto, em parceria. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o papel da escola nesse processo. Mas nós temos também uma mãe que viveu isso e vive isso, e que aceitou e que procurou tratamento e entendeu que existem recursos, né? Existe. E aí me conta um pouquinho mais. O Gabriel, ele tem várias aptidões. Uma delas é pro inglês. Ele tem várias aptidões, porque ele desenvolveu característica, ele tinha comportamentos repetitivos. E ele fixação por algumas coisas, né? Então ele tinha fixação por alfabeto, por numerais, por formas geométricas, por cores. E aí ele começou a procurar tudo que ele gostava muito. E eu comecei a perceber que era uma coisa muito fácil. Ele via, gostava e chamava a atenção dele. Muito novo, ele não tinha nem 2 anos quando ele começou. E aí ele começou, ele precisava de ordem e sequência. O Gabriel precisa para ele aprender. Então ele tem que ter uma ordem e uma sequência. E na cabecinha dele ele ia formando. Ele aprendeu o alfabeto em português e inglês. Ele aprendeu os números em português e inglês. Ele ouvia um vídeo, assistia alguma coisa, Bruno. E aí ele reproduzia aquilo. E ele aprendia vendo e ouvindo. E a gente usa isso na escola hoje para ajudar ele. A professora, quando era do maternal, né, já ajudava isso para auxiliar. Jogos com animais chamavam mais atenção. Ela começou a trabalhar essas habilidades que ele tinha. Ele tem tão fotográfico que teve uma época que ele começou a repetir até o japonês, né? Sim, ele repetia palavras em japonês, porque ele via inglês, português e japonês. Mas o inglês hoje, ele já tá convertendo isso, né, na aprendizagem. Na aprendizagem dele. Na aula de inglês mesmo, junto com a professora, como é uma coisa que ele gosta muito, ele desenvolve essa habilidade, porque ele
ele é muito fissurado por isso, vamos dizer. Na aula de inglês... Hiperfoco seria? Ele tem um hiperfoco. Então, ele tem vários hiperfocos. Então, ele tinha muito... tem nessa questão, né? De português e inglês. Números, alfabeto, cor, formas. E aí, na aula de inglês, a professora estava trabalhando com ele algumas habilidades lá. Tinha que ler o nome da família e já sabia qual era o nome da família. Ele já sabia quem era a mamãe, quem era o irmão, quem era o papai. E ele foi falando inglês. E eu comecei a falei, será que ele tá lendo? Ele tava lendo, ele identifica a palavra e a pessoa. Ele já sabe. Gente. Os desafios da escola, né? Vou nem dizer só do espectro autista, mas no geral, quando a criança tem algum gap na aprendizagem, né? Como que a escola tem que proceder? Como que a escola precisa fazer para superar isso? E também contribuir no desenvolvimento dessas crianças. A primeira é a orientação com as famílias, né? A gente chega primeiro, conversa, a gente não pode dar um diagnóstico a ninguém, certo. Mas a gente indica profissionais que possam estar verificando, investigando, né, junto com essa família. E quando a família aceita, assim, tranquilamente, porque assim, se a gente ninguém quer perseguir o filho de ninguém. Ninguém quer perseguir um aluno, falar que tenha coisa onde não tem. Mas se tá faltando alguma coisa na aprendizagem ou na questão emocional, social, a gente quer... O professor já tentou de tudo, sim, né? O professor, ele vai tentando, né, das formas, não tá aprendendo desse jeito, vou tentar desse jeito, vou trocar de carteira, vou com outros amigos, vai fazendo, vai apresentando o conteúdo de uma forma diferente. A gente vai dando essas orientações antes de chamar os pais. E quando a gente vê que nada disso tem suprido, é onde a gente demanda que os pais venham à escola. E quando eles chegam à escola, né, quando tem essa questão de negar, é difícil. A gente tem que ter várias conversas ao longo do ano até que se chegue a uma conclusão. Né? E tem pais que não, que já na primeira conversa já leva, já observa, já entende. Aquilo que você falou é verdade, Ju, não é perseguição. A gente, como escola, é nosso papel. Sim. Se o pai e a mãe colocou aqui, se ele confia na gente, na escola, no professor, vamos ajudar mesmo para ajudar seu filho. Nós estamos aqui para trabalhar junto. Aí quando a gente percebe que os pais não estão compreendendo, aí é onde você está entrando. A gente vai sempre ser um pouco mais firme na conversa. Pai, eu preciso que você busque tal ajuda específica, porque senão não tem como a gente trabalhar aqui dentro. A criança sofre. A criança sofre. A criança que sofre. A importância dessa parceria, né? Com o professor, a criança às vezes sofre, a criança faz o coletivo sofrer, porque às vezes ela não está conseguindo aprender, então ela vai ficar irritada, e às vezes quando é pequeno tem a questão de bater num amigo, porque a criança é menorzinha, ou ficar fora da sala andando, ou eles tentam fugir daquela situação que não está sendo clara para eles. É normal. Quando o pai apresenta esse tipo de resistência, não aceitação, é muito comum a gente ouvir na escola, né? Mas na minha época eu era assim também. Os pais falam, mas eu era, mas eu fazia isso. Mas na nossa época, Carita, era tudo diferente. E não tinha recurso, né? Nenhum. Então você vai falar, você gostaria que tivesse tido um recurso, já que você tem essas características? A nossa época era o quê? O século XIX? Olha quanta coisa mudou. A educação do século XIX. A gente se educou no século XX. Quer compartilhar ali. Por isso que eu já vi casos de pessoas adultas descobrirem que são autistas. Sim. Aí o que as pessoas dizem? Você duvida que eu sou TDAH? Não. Mas um não diagnosticado na minha época certa, né? Então, eu também. Você tem todas as características que é muito Mas claro. O autista, o que as pessoas costumam dizer? Aquele cara esquisitão. Verdade, Bruno. A gente se identifica, né? Verdade. Entendeu? Isso é diferente. E a gente precisa se atentar a aceitar o diferente. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, é um transtorno... Não é uma doença. Não é doença, ele é um transtorno. Essa sua pergunta tem transtorno. Na verdade, eu acho que é o ponto que os pais têm medo. Meu filho não é doente mental. E na verdade não. São transtornos. É um transtorno, né? Que... É igual quando se fala de psicólogo, psiquiatra, ainda há resistência em pleno século XXI. Você vem... Acho que todo ser humano vem com um combo. Tem coisas que você gosta, coisas que você não gosta, preferências que são... Só que tá dentro de uma normalidade da sociedade. E outros que vêm com esse combo que difere um pouco mais. Mas é aceitar, né?
São pessoas. E a gente vai... É meu filho, o amor da minha vida. Você tudo pra acha, mim. tudo pra você. Né? É o seu filho, é o filho de alguém, é o neto de alguém, é o irmão de alguém. Então, quando a gente trabalha... Tem crianças que têm um transtorno do espectro autista na escola, ou tem TDAH, você tá cuidando sempre do amor da vida de alguém. Sim. Na nossa vida. Então, nós temos que saber o recurso, caminhos. Nós estamos aqui para ajudar, para buscar meios. Quando eu falo que não é doença, porque não é diagnosticado com exame. Você não tira sangue e descobre o autismo. Você não faz um raio-x e descobre. Não é uma doença. Você descobre através de características que ela se desenvolve, através de profissionais que são habilitados para poder... E por falar em profissionais, como os professores podem adaptar o ensino para, de repente, atingir essas crianças que têm tanto esse transtorno do autismo ou algum outro tipo de transtorno? A partir da observação, né? O primeiro passo. E quando começa a ter esses processos dos profissionais que os ajudam a chegar na escola para conversar conosco, esse contato, né, ele vai afiando o fio da navalha para que a gente possa trazer trabalhar conhecimento, porque a gente vai buscar porque conhecimento. Porque mesmo dentro do autismo, cada um tem uma característica, isso, né? Muitas características. E vão ter uns que vão gostar, às vezes, a maioria não gosta de toque físico, mas tem uns que gostam mais. Sim. Né? Então, todas essas coisas. Mas aí, ele pode conseguir. Tem criança que não quer pegar na mão, tem criança que não quer ouvir você falar com ela. E você respeitar a criança, você respeita, entender. No meio é certo. Você vai trabalhando meios para conseguir chegar. Mas quando chega no diagnóstico, participe. A escola também, ela fecha na cabeça dela, ela vai naquela ideia, então era isso que faltava. Então é isso que eu preciso fazer. Falta esse olhar, né, Ju? Gente, mas aí a importância da escola preparada. Só que não tem como eu tratar alguém com autismo se não vem um diagnóstico. Se não vem um diagnóstico. Tem. Então passa para esse processo. Só que tem como, né, a escola identificar algumas características. Algumas características. Agora, para a escola chegar nisso, a importância de um professor preparado, a importância de um professor que vive estudando, que vive em capacitação, que se que prepara, não se acomoda, que observa, né? não se observa. E aí, Bruno, eu falo isso na nossa escola. Eu falo isso de uma maneira geral, porque quando a gente observa, não a nossa escola, mas quando a gente observa o ensino de uma maneira geral, é importante observar que nem todas as escolas têm esse cuidado. Tem esse olhar. Né? Então é muito importante que a escola tenha esse olhar, que a família coopera com isso e que juntos ele consiga chegar, porque aí resulta no que a Juliana falou. O desenvolvimento. Mas aí eu vou te falar, não é nem escola, né? É uma máquina de fazer dinheiro. As escolas que não querem trabalhar com isso, porque não tem como fugir disso. Mas é muito comum, né? Não tem como fugir. No Brasil, infelizmente, é muito comum. As escolas algumas não querem, outras acham muito difícil. Porque aquilo que você falou, incluir, não é você chegar e colocar o meu aluno autista, meu aluno TDAH, meu aluno tem dislexia, eu coloquei ele ali. Incluir é você entender como ele aprende, buscar meios para que eu possa ajudar aquela criança a se desenvolver, incluir ele para que ele aprenda como os outros. Interessante. Se você tem 15 alunos na sua sala de aula, né, independente do transtorno que o aluno X ou Y apresenta, não tem como você atingir os 15 alunos da mesma maneira. Do mesmo método, né? Isso também está claro. Então, aí entra a individualidade de cada criança. E aí onde está a sensibilidade do professor, o preparo do professor. Isso, Bruno. Para identificar. Nós lidamos com isso porque nós temos que trabalhar uma coisa muito importante para criança autista, para criança que tem algum transtorno, alguma deficiência, tem um afeto. Quando você tem um afeto pelo que você faz, afeto pelaquela criança, você tem um carinho, você tem um olhar diferente. Não tem como você não se incomodar a maneira como você está atingindo ela. Tem um versículo bíblico que fala, né? O amor lança fora todo medo. Então, quando a gente decide amar e decide pela aprendizagem, decide pelo algo mais, por fazer, por querer entender, né? O medo ele vai embora. A gente não se conforma de não conseguir aquilo. Sim. O que eu posso fazer? Então, o amor pelo que eu faço, o amor pelas crianças, o amor pela família que confia na escola, para que a gente tenha esse papel, nos faz entender e tentar ajudar a família. Porque quando você ajuda você quer que a mãe e o pai entendam que você está ajudando seu filho. Vamos procurar uma ajuda, mamãe? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A inclusão dá certo? É para ajudar. Claro que dá. Dá certo. Eu costumo dizer que a inclusão só não tem êxito quando a família não aceita.
Quando a família não aceita, quando a escola também não está preparada e Quando a não escola quer. Ou você. não está preparado ou não quer se preparar. Não quer né? se preparar. Isso, Ju. A gente fala de preparo, professor, direção, mas sabe onde começa o preparo também? Em quem atende. Em quem recepciona aquela Sim. criança, aquela família. Sim. No profissional que está trabalhando no dia a dia. Qualquer profissional que está trabalhando na limpeza. Uma coisa que eu costumo na dizer cozinha, para as meninas aqui na escola São é incluídos. que não tem como uma criança não melhorar se a família está fazendo a parte dela, a criança a parte dela e a escola a parte dela. Isso, Ju. Não tem como não melhorar. Geralmente melhora. Se ainda estão falando que estão fazendo e a criança não está melhorando, alguma dinâmica familiar ou na escola, alguma coisa não está funcionando. Porque se tiverem essas forças unidas, não tem como não funcionar. Não é que a criança vai ser perfeita. Nossa, agora ela não dá um pingo de trabalho. Não. Mas ela vai melhorar, ela vai alcançar, ela vai chegar num êxito, vai ter sucesso. Talvez a gente tá aqui nesse bate-papo super legal, aí tem alguém pensando, como se fosse fácil, né? Gente, a gente entende, não é fácil. Fácil É não querer fazer, é querer trabalhar. Não é fácil Essa pra família, é a questão. pra Não é escola fácil. também não é fácil, pra ninguém. Mas assim, é muito importante que você, pai e mãe, que vive uma situação diferente, que talvez a escola já apontou, né, que seu filho precisa de algum tipo de tratamento, né, tire as barreiras, quebra a resistência, né? Estamos no século XXI, não compare com a nossa época não tínhamos os recursos, não tínhamos tanto estudo como temos hoje, e o nosso filho, eles podem ser melhores do que nós. Aliás, acho que é o nosso principal intuito como pai, né? É deixar no mundo um ser que seja melhor do que nós, né? Que, mas eu sou assim, eu tenho, né? Sou agitado, sou antenado, sou ligado no 220. Meu filho pode ser mais aperfeiçoado do que eu. E há recursos para isso. Então por que não buscar, né? Então eu falo como pai também, né? Tudo que precisa fazer pro João Lucas, né? Eu, a Ju, a gente não mede esforços. Vamos no psicólogo? Psicólogo. Tá com tal dificuldade? Vamos trabalhar isso. Vamos mandar plantão de Você ensino. entendeu o que seu filho é. Sim. E meu filho Vamos fazer tal exame? Vamos fazer tal exame. Preciso. Vamos para tal profissional? Vamos para tal profissional. A gente tem recurso e a gente tem que trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso filho. E quando talvez a família não possui tal condição financeira para tantas coisas, né? Mas mesmo assim ainda há recurso. Sim. O fato da família estar próximo, o fato da família contribuir com a escola, se aproximar dos profissionais da Mas escola. a rede pública também tem muita coisa a oferecer no sentido das crianças que têm. Então, para quem não tem condição, tem uma gama gigante. Tem que buscar, tem que ir atrás, né? Dá um trabalho, mas tem. Questão legal. de querer. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim. A minha plaquinha subiu ali, infelizmente. A professora Carita estava toda apreensiva. O que eu vou falar? Com medo, né, André? Foi bom. Muito bom. É isso. Carita, qual mensagem você deixa olhando para aquela câmera lá, pro pai, pra mãe, que às vezes está nesse processo e não consegue desatar? Eu falo uma coisa muito importante para mim e para alguns pais dos meus alunos que eu convivi durante todos esses anos, é que a gente também passa por coisas que nós não queremos lidar. Pro pai e pra mãe, é difícil aceitar que seu filho tem alguma dificuldade, tem alguma coisa além daquilo. Meu filho não é como o outro, ele não aprende como o outro, ele não brinca como aquele outro, por que ele não para, por que ele aquilo? E a gente não aceita e se entristece, fica magoado. Nós não conseguimos lidar com nossas emoções. Então a gente atrapalha a ajuda pro nosso filho. Então talvez comece você a procurar uma ajuda. Isso é importante. Trabalha a tua cabeça. Trabalha a sua mente, o seu coração, procura alguém, um melhor amigo. Porque é pode fato, te a gente ajudar. também precisa de ajuda, Sim, né? porque a gente não quer lidar, nosso emocional tá tão abalado de aceitar aquilo, nós não procuramos ajuda. Nós camuflamos aquilo, escondemos o que a gente sente, o que a gente pensa. Não esconda o que você pensa, o que você sente. Conta com algum amigo próximo, conta com um profissional próximo. Pode contar com o diretor da sua escola, com a professora do seu filho, com um amigo. E eles vão te ajudar. Já reparei nisso. Como nós vamos fazer? O importante é estar aberto, né? Tá aberto, se abrir. E aí você conseguir ajudar recursos e olhar para o seu filho, olhar para o seu sobrinho, olhar para a criança que você identificou que pode não ser o seu filho. O que fazer para aquela criança ter uma vida normal? O que eu posso procurar para ajudar meu filho, meu aluno, meu sobrinho, meu primo, meu parente a ter uma vida normal? Que recurso eu posso fazer? E procurar ajuda.
Ju Severiano, suas considerações para aquela câmera? Acho que a Carita falou tudo, mas como ela diz, né? Ninguém tá falando que é fácil, mas também não é impossível. Dá pra gente buscar, dá pra fazer. E vamos, né, abrir a mente, procurar, porque hoje tem muitos recursos que podem nos ajudar, pode contribuir, né? Legal que tá aqui uma prova viva, materializada, né? De que é possível buscar esse tratamento. É isso daí. Eu quero finalizar aqui esse programa. Lembrando a toda a comunidade de Araçatuba que está chegando a maior festa do ano. Sabe qual que é a maior festa do ano? Judaipira. Judaipira, festa junina, festa da família. Para alunos, para não alunos, vendas de convites logo mais disponibilizadas na Secretaria do Colégio Severiano Judá. Reúna sua família. Mas eu não sou da escola. Não tem problema, adquira sua mesa. Vai ser em prol do Asilo São Vicente de Paula, né? Então, toda a venda da praça de alimentação é revertida para o asilo. Então, você comprando a mesa, além de se divertir nessa festa típica, né, tão esperada no mês de junho, você ainda está contribuindo com o asilo. Então, participe com a gente, o Judaipira, a maior festa junina, a maior festa da cidade, a festa da família. Tá? Vou deixar um card aqui, o André vai deixar um card aqui. Participe! Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.